This call is now being recorded. Bom, vamos agora começar a segunda parte da nossa revisão. Vamos aí falar sobre o conceito de sócios, ok? Deixa eu ver se está passando aqui. Beleza. Então, aí. Conceito de sócios. O que é efetivamente o sócio? Eu botei aí essa figura para simbolizar aí uma união, né? Algo, um compartilhamento, tá certo? Uma integração, uma partilha, vamos colocar assim. Sócio. Sócio é quem tem o quê? O papel de financiar e estruturar a empresa, tendo por objeto o quê? O exercício da atividade própria da empresa, do empresário ou da empresa. Então, sócio é aquele que vai o quê? Vai botar o dinheiro, vai botar a grana na empresa, que vai estruturar toda a empresa. Muito bem? No exercício da atividade própria do empresário. Então, foi o que eu falei com você. Determinada pessoa quer montar uma empresa ela quer fazer um investimento de R$ 100.000. Então, o sócio ele vai subscrever esses R$ 100.000, tá? E ele vai fazer, depois de fazer a subscrição, ele faz o quê? A integralização. Então, ele subscreveu R$ 100.000 e vai integralizar o quê? Os R$ 100.000. Integralizar, reiterando de propósito, é o momento em que os sócios botam o dinheiro dentro da empresa. Os sócios botam o dinheiro no caixa da empresa para que ela possa se movimentar, para que ela tenha o operacional dela do cotidiano. Muito bem? Então, subscrição é uma coisa, integralização é outra coisa, para que vocês tenham esta clareza. Tá aí. Sócio, ou seja, o seu papel como financiador não o exclui de ser o quê? De ser responsável pela empresa. Ou seja, né, o fato de você ser o sócio que entrou com o dinheiro não vai excluir você de responsabilidade da empresa, porque nós temos aí que, às vezes, o sócio, não, eu entrei com dinheiro, eu não vou ter outras responsabilidades. Não, você tem o sócio que entra com dinheiro, entra com um terreno, entra com um carro, mas, via de regra, as pessoas se vangloriam, se acham, né, que porque elas entraram com o dinheiro, elas devem se eximir de alguma responsabilidade. Não. É igual para todo mundo. No momento em que você integraliza o dinheiro, integraliza o bem, o ativo real, o terreno, o carro, tal, a responsabilidade é igual para todos, é solidária, mas, para isso, essas responsabilidades, nós sabemos muito bem, elas terão que figurar no contrato social, tá certo? É ali que vai definir o papel dos sócios. É isso que a gente tem que ter em mente, tá certo? Então, tá aí. Então, sócios, são eles quem o quê? Disponibiliza, como eu já falei, o capital social para o quê? Para a constituição da sociedade, ou seja, no momento de sua constituição, o patrimônio social da sociedade é formado apenas pelos recursos que
inicialmente fornecido pelos sócios. Sim, a sociedade, o patrimônio da sociedade, a gente viu e vai ver que existe aí uma separação do que é pessoa jurídica e o que é pessoa física. A pessoa jurídica ela tem o seu patrimônio, a pessoa física tem o patrimônio dela. Então, o patrimônio da empresa, quando é formado, tá certo? A empresa ela é sujeita de deveres e de direitos, muito bem? Ela é uma pessoa jurídica. Então, por isso que tem aí essa definição clara entre o patrimônio da empresa e o patrimônio dos sócios e a responsabilidade de cada um para, na hora do azar, na hora do prejuízo, as pessoas não se eximirem, os sócios não se eximirem, porque ele vai ter que arcar exatamente com o que está lá, exarado no contrato social. Se ele exarou, registrou uma coisa e depois ele quer desdizer, ele quer falar que não tem a responsabilidade, os demais sócios vão buscar o direito na justiça. Então, por isso que é bom estar bem amarradinho a relação, tá certo? Então, tá aí. Quanto à responsabilidade dos sócios. Então, nós veremos aí a responsabilidade de cada um dos sócios. Então, tá aí. Também mantive a mesma figura para que a gente possa, de certa forma, né, simbolizar aí uma sociedade, né, um compartilhamento, vamos colocar assim. No que diz respeito à responsabilidade dos sócios em relação à sociedade, esta se distingue o quê? Em uma responsabilidade ilimitada, né? Na qual os sócios respondem de maneira subsidiária, porém, solidária e ilimitadamente. Esse que está o problema, né? Aí entra o patrimônio pessoal, entra o patrimônio da esposa. Olha, aí, se você for casado, vai depender do regime do qual você é casado. Então, é melhor a gente definir logo de cara o que me pertence ou o que não me pertence, a responsabilidade. Caso contrário, nós responderemos de forma ilimitada. E nós temos aí a responsabilidade limitada, quando os sócios respondem somente o quê? Como nós já falamos, até um determinado limite determinado por um quantum pré-estabelecido no estatuto ou contrato social pelas dívidas da sociedade. Se for uma sociedade limitada, nós responderemos pela nossa cota, tá certo? Se for responsabilidade limitada. Se for ações, pela quantidade de ação que eu tenho de uma determinada sociedade anônima. Então, esta aí está pré-estabelecido, tá certo? A participação dos sócios no que tange às suas responsabilidades. Então, por isso que é bom deixar amarradinho no contrato social, usando essa forma chulo de falar, tá certo? Amarradinho para que você possa ficar tranquilo como sócio e possa ter aí, né, o seu patrimônio pessoal, ele não venha futuramente responder, tá certo? Porque o patrimônio pessoal dos sócios só responderá
Em caso de uma falência, de uma falência intencional, vamos colocar assim, né? O sujeito resolveu quebrar a empresa com o objetivo de lesar os seus credores. Aí existe aquilo que nós falamos, existe aquela figura que nós falamos na aula passada, a desconsideração da pessoa jurídica. A desconsideração da pessoa jurídica, ela lhe permite quebrar, tá certo? Essa responsabilidade limitada, esse escudo que a legislação deu ao sócio para que ele possa empreender numa boa, sem preocupação alguma, tá certo? Então, tá aí, né, a responsabilidade limitada, eu vou responder exatamente naquilo em que foi pré-estabelecido lá no contrato social, tá certo? Então, quanto à responsabilidade dos sócios, há, a partir delas, o quê? Sociedades denominadas mistas que admitem o quê? Ambas as formas de responsabilidade dos sócios, tá certo? Tanto de forma o sócio responderá limitadamente como ilimitadamente. Ok? Então, está aí. Assim conforme Fábio Ulloa Coelho, ele faz aí mais uma observação para nós, para iluminar aí a nossa aula, para dar aí luz ao nosso conhecimento. O conhecimento também é luz, mas aí nós temos aí essa observação imprescindível do mestre Fábio Ulloa, onde ele diz: o empresário não é o sócio da sociedade empresarial, mas sim o quê? A própria pessoa jurídica, a sociedade, que é quem o que explora a atividade empresarial. Então, a sociedade empresária é o quê? É a pessoa jurídica, tá certo? Muito bem? Então, há a definição, porque a pessoa jurídica, ela tem o quê? As responsabilidades dela. Assim como os sócios também, eles possuem a responsabilidade deles. Muito bem? Então, está aí, né, essa definição para que a gente saiba, né, essa responsabilidade para o que vai ser responsabilidade, o que vai ser responsabilidade da pessoa jurídica, da empresa, e o que será responsabilidade dos sócios. Muito bem? Então, por isso que há essa distinção entre pessoa jurídica, que tem o patrimônio dela, ela é sujeita de direito e de deveres, e também tem aí o apartamento, a separação dos bens dos sócios que responderão até uma determinada responsabilidade pré-estabelecida. Então, está dado aí. Bem, aqui, vamos encerrar aqui, porque aqui a gente começaria outra aula aqui, outro momento aqui. Então, deixa eu fechar aqui essa aula aqui, para a gente fazer esse compartimento